Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Enfim, foi um final de semana que eu consegui assistir o Drive to Survive um pouquinho, mas eu queria falar justamente sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso mais atrás, mais antigamente. Fiz um post sobre no meu antigo blog da ESPN e fiz um vídeo assim sobre o beisebol. Mas agora eu quero falar sobre a Fórmula 1, porque vira e mexe, como este é um canal prioritariamente sobre NFL, quando eu faço um vídeo sobre Fórmula 1, vira e mexe aparece alguém e fala assim, nossa, mas é chato pra cacete e tal. Gente, ninguém tem a obrigação de gostar de tudo. Ninguém tem. Tem esportes que eu não sou fã, que eu não vou lá e assisto, que eu não dedico meu tempo. Não tem como gostar de todos os esportes que existem no mundo, e etc. Raras são as exceções de pessoas que gostam, e tudo bem, né? Mas vocês não precisam ser assim. E são exceções que provam a regra. Mas se você gosta de NFL, você está aqui no canal, etc., e você quiser dar uma chance, né? A Fórmula 1 começa nesse próximo final de semana com o GP do Bahrein. E tem algumas histórias para a gente ficar de olho. Calma, que vai ter vídeo sobre. Vai ter vídeo de uma leve prévia, falar um pouco sobre os testes de intertemporada, que a Red Bull foi muito bem, a Mercedes não foi. Então já existe uma fagulha, né? Tipo, o Christian Horner deve estar agora vamos ganhar dos caras. Né? Faz tempo que a Red Bull não é campeã mundial, desde 2013 com o Vettel. E, enfim, é um vídeo pra gente conversar, né? Eu gosto de fazer vídeos assim, né? Que não tem uma colinha aqui embaixo, não tem teleprompter, é uma conversa. Estou entrando na casa de vocês, na sua TV, se você assiste no YouTube na TV ou no seu celular e está com insônia aí, né? Ó, agora é o momento que você fica assustado. Você está com insônia? Para de ver esse vídeo e vai dormir. Depois você vê. Não, tô brincando, continua vendo. Depois você resolve isso aí daí. Mas é uma conversa, é uma conversa. Se você clicou nesse vídeo, você quer dar uma chance, talvez você esteja um pouco em cima do muro, tipo, será que a Fórmula 1 é legal? Por que o curso está falando tanto assim? Por que nos comentários dos vídeos que ele faz as pessoas estão tão empolgadas? Então, a cobertura da Fórmula 1 nos últimos 40 anos, ela foi muito predicada na torcida de brasileiros, para brasileiros, tá? Quando a Fórmula 1 ela começa a se desenvolver na imprensa brasileira, por assim dizer, quando o Emerson Fittipaldi é bicampeão na década de 70. Né? Até onde eu pesquisei, até onde eu vi, se eu estiver errado, por favor, coloque nos comentários. Mas década de 60, década de 50, não era uma coisa assim realmente que aparecia. Aí o Emerson foi bicampeão, e queira ou não, um país abaixo do Equador ter um campeão num campeonato de automóveis, sendo que o Brasil, salvo raras exceções, não tem nenhuma montadora grande de automóveis, etc., não é um mercado que é fomentado no Brasil desde sempre, como indústria em vários aspectos como um todo, chamava a atenção. E aí isso acabou fomentando que outros pilotos se apaixonassem, tentassem a sorte, o Piquet vai para a Europa, depois posteriormente o Senna aparece também, outros aparecem nessa época, Ingo Hoffmann, Chico Serra, só para citar alguns exemplos, né? E, enfim, o Brasil começa a virar um celeiro na modalidade. Claro que existia competições aqui no Brasil, tal, mas o cara tinha que ir para a Europa e se dava bem na Europa e Fórmula 3 inglesa, etc. E essa é a escola que a gente vê nos anos 80, nos anos 90, o Barrichello teve essa escola, a gente tem outros pilotos que vão para essa trajetória, o Gil de Ferran, por exemplo. Isso acaba fomentando um número bastante alto de pilotos brasileiros. Nem todos encontram espaço na Fórmula 1. Gil de Ferran, por exemplo, chegou a testar carro de Fórmula 1 com a Footwork nos anos 90, mas acaba indo para a Indy, onde é campeão, inclusive. E vários pilotos brasileiros se dão bem na Indy, acaba criando um mercado muito forte. Na época, aqui no Brasil era conhecida no final dos anos 90 como Fórmula Mundial, né? Mas é a kart, né? Que o Emerson acaba abrindo portas também nos Estados Unidos. Então, o mercado era muito aquecido de pilotos brasileiros. Esse mercado ele deu uma esminguida, porque basicamente no dia 1º de maio de 94, isso é uma opinião minha, que outras pessoas compartilham, mas a gente teve uma das maiores tragédias do esporte brasileiro, que foi a morte do Senna, né? E aí o que aconteceu naquela época? Claramente, o Rubens Barrichello não estava preparado para se tornar o principal piloto brasileiro, porque a gente teve uma escadinha, né? A gente teve os títulos do Emerson no início dos anos 70, aí no final dos anos 70 havia, queira ou não, uma máquina de notícias que era a Copersucar, que foi uma equipe brasileira na Fórmula 1. Aí nos anos 80, no início dos anos 80, o Piquet é campeão, o Piquet é tricampeão até 87 é o último título dele. E aí o Piquet vence em 87 com a Williams o campeonato, e em 88 o Senna já é campeão. Sendo que em 86 e 87, 85, 86 e 87, o Senna também conseguia vitórias com a Lotus. Então já estava muito aquecido aquele negócio. A gente foi pulando, tipo, Indianapolis Colts, de Peyton Manning para Andrew Luck, tal, ou Green Bay Packers, de Brett Favre para Aaron Rodgers.
E aí o público ficou mal acostumado. Só que de repente, essa escadinha, essa pipeline, ela foi bruscamente rompida com a morte do Senna. E na época a Fórmula 1 era um mercado muito importante para a TV, para jornais, etc. Com a morte do Senna, necessitou-se um novo herói. Necessitou-se um novo personagem para ser falado. Porque tem cota de publicidade para vender, tem jornal para vender e etc. E aí tudo isso caiu em cima de um Rubens Barrichello que não estava preparado nem em termos psicológicos até, nem em termos competitivos. Né? Primeiro de tudo porque ele estava na Jordan na época, que era uma equipe de médio escalão. Ele consegue uma pole em Spa em 94, o Grande Prêmio da Bélgica, mas é uma coisa muito pontual, né? Só para citar um exemplo. A Jordan era um time de meio de grid naquela época. Não era nem, por exemplo, uma McLaren que 94, 95, 94 com motor Peugeot, 95 com motor Mercedes, que já tinha tido seus tempos de glória, mas que estava em queda. Era uma equipe de meio de escalão que estava em subida, né? O auge da Jordan acaba sendo em 99, com o Frentzen ganhando corrida, etc. Mas estava em subida e não é, naquele momento o Barrichello não tinha, o Rubens não tinha um carro vencedor, não tinha um carro capaz de dar vitórias com frequência. Mas com aquele peso que foi jogado em cima dele, você vê algumas declarações da época, e eu gosto muito de assistir corridas antigas, e gosto muito de ver pré-corrida, de ver treino. Você vê declarações na época que o Rubens acaba alimentando isso. Eu não julgo ele. No papel dele, talvez muitos de nós teríamos feito a mesma coisa. Mas ele dá essa alimentada de tipo, putz, pode ser que dê. Ele é um cara que sempre foi muito bem em Interlagos nos treinos e se posicionava bem no grid, isso criava uma expectativa, só que não tinha um bom equipamento em termos de confiabilidade, seja na Jordan, seja em 97, quando ele vai para a Stewart. 97 a Stewart sofre muitos problemas. Então acaba virando uma baita bola de neve que gera frustração. A expectativa é a mãe da frustração. E aí vai começando a gerar esse atrito. Para piorar, também não teve nenhum grande piloto brasileiro, nenhuma grande promessa no final dos anos 90 que pudesse subir essa escadinha junto com o Rubens Barrichello. A gente teve Pedro Paulo Diniz, que era um piloto pagante. A gente teve Ricardo Rossetti, que é um dos piores pilotos dos anos 90, piloto pagante. Ricardo, se você está vendo esse vídeo, me desculpa, mas enfim, o Tora Takagi deu tempo em você. É a realidade. O Rick Bernoldi, que tinha um apoio da Red Bull, mas acabou não indo muito para frente na virada do século. Então, a gente estava muito mal de pilotos muito competitivos. E o Rubens era um bom piloto. Só que as expectativas foram tão altas em relação a isso que ele não conseguiu corresponder. E aí, em 99, o Ed Irvine briga pelo título na Ferrari, porque o Schumacher acaba se machucando no Grande Prêmio da Inglaterra. E em 99, o Irvine decide se juntar a, então, Stewart, que ia virar Jaguar, uma equipe de fábrica da Ford. E aí abre essa vaga e o Rubens sai da Stewart e vai para a Ferrari. E aí foi uma nova máquina de notícias, até pelo contexto do Irvine brigar pelo título naquele ano, no ano anterior, de que o Rubens teria condições de ser campeão, etc. Sendo que a Ferrari, ao contrário da Mercedes, ultimamente, que a gente viu, por exemplo, com o Rosberg, com o Hamilton, e até com um pouco com Bottas, a Ferrari era completamente voltada para o Michael Schumacher. Porque a Ferrari não era campeã mundial desde os anos 80. A Ferrari bateu na trave em 97 com o Schumacher. A Ferrari bateu na trave em 98. Bateu na trave em 99 com o Irvine. Então ela colocou todas as fichas no Michael Schumacher com o segundo piloto, seja o Irvine, seja o Rubens Barrichello, como um escudeiro. Coisa que ficou claríssima em 2002. A segunda morte da Fórmula 1 nesse aspecto no Brasil é o Grande Prêmio da Áustria de 2002, que na última curva, uma coisa que a Ferrari já tinha feito em outras ocasiões, que já tinha feito com o Irvine, inclusive, e com o Mika Salo também, que o Mika Salo ele entra no lugar do Schumacher para ajudar o Irvine. A Ferrari deixa o Schumacher vencer a prova e o Rubens segura o carro. Todo mundo lembra, né? Aquela cena que ficou clássica com o Kleber Machado falando hoje não, hoje não, hoje sim. E aquele é o segundo dia de morte da Fórmula 1. Eu lembro como se fosse hoje, era um dia das mães. Foi um gosto tão amargo, mas tão amargo, que foi difícil, sendo sincero. Em 2002, eu tinha 10 para 11 anos. E foi difícil continuar acompanhando a categoria, até porque 2002, 2004, 2001, 2002 foram 2 anos muito pouco competitivos na Fórmula 1. O Schumacher ganhou tranquilamente o campeonato. 2003 ainda foi um pouco mais competitivo. E, enfim, continuei acompanhando. E aí a gente tem a ressaca, né? A gente ainda tinha o Massa, que aparece como um bom piloto, foi quase, literalmente ficou uma curva de ser campeão do mundo.
Mas depois do Massa, acaba não tendo mais pilotos. Primeiro por essa ressaca toda, segundo porque ficou cada vez mais difícil você chegar na Fórmula 1 vindo de um país satélite, um país periférico nesse aspecto, ficou cada vez mais caro chegar na Fórmula 1 e é um funil cada vez mais estreito e é um funil cada vez mais caro de entrar, tanto que a gente ainda tem nomes brasileiros na Fórmula 2, etc, mas está cada vez mais difícil. O número de equipes não ajuda, são 10 equipes com 20 vagas. Então, Deus queira que a gente permita, até porque ajuda, né? Ter um piloto brasileiro no futuro. O Pietro Fittipaldi chegou a disputar a Grande Prêmio no final do ano passado, mas, enfim, não existe nenhuma perspectiva concreta hoje que isso aconteça. E aí, por que eu fiz toda essa narrativa? Né? Já estamos com 10 minutos de vídeo, mas não tem problema que vocês adoram vídeo longo, vocês sempre comentam sobre isso. A gente chegou a um ponto que o foco de ensinar as pessoas a gostar de Fórmula 1 era ter um piloto brasileiro ganhando, que era lindo, maravilhoso, com o Piquet nos anos 80, depois o Senna na Lotus junto com o Piquet vai para a Lotus, aí depois o Senna vai para a McLaren, aí tem toda aquela rivalidade maravilhosa. E aí, depois da morte do Senna, vem os argumentos: a Fórmula 1 ficou muito chata. Porque a Fórmula 1 é insuportável. Porque é uma procissão. Porque bom mesmo na época do Senna. Mas será que mudou tanta coisa assim? Em 1988, a McLaren venceu todas as corridas, todas do campeonato, menos uma, o Grande Prêmio da Itália. Tem alguma diferença daquele carro, em termos de domínio, o do MP4/4, para o da Mercedes nos últimos anos? Não. A diferença é que o piloto que as pessoas torciam e se interessavam, e aparentemente motivo único pelo qual a imprensa incentivava as pessoas a acompanhar a Fórmula 1, ele era um dos dois que tinha condições de vencer corridas, o Alain Prost e o Senna na McLaren. Não é tão diferente assim. Mas antes era muito mais competitivo, porque tinha muitos pilotos na briga. Será mesmo? Se você pegar corridas completas, vai no final da corrida e vai na classificação. Veja o tempo dos pilotos, a diferença de tempo do primeiro colocado para o segundo, para o terceiro. E aí muitas vezes o quarto e o quinto colocado aparecia tomando volta. Isso não mudou, a Fórmula 1 está exatamente igual nesse aspecto. Na verdade não, está mais competitiva no meio do grid. E esse é o grande ponto. Nós fomos ensinados por ter um piloto brasileiro, e não fomos ensinados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas nossas mães, pela imprensa como um todo, a assistir Fórmula 1 porque tem um brasileiro ganhando, e aí é super legal. Só que a gente não foi ensinado, em alguns aspectos, e eu não fui, eu falo por mim, vocês podem falar por vocês, a saber que tem outras coisas muito legais numa competição, numa corrida de carros. Primeiro de tudo, o aspecto tecnológico. É muito, muito legal. Segundo, cara, você vê dois carros a 200 e tanto por hora numa curva, os dois brigando e por 1 milímetro os dois podem bater, sair da pista e tipo, os dois estão fora da corrida, porque é uma coisa binária. Não é que nem um jogo de futebol que tipo, tá 1-0, 2-0, ou um jogo de NFL que tá tipo 20-10 que ainda tem chance de virar. Não. Se você sai da pista e quebra o carro ou o motor estoura, já era. Ainda tem esse aspecto de aleatoriedade. Jogam no auge com o Messi, com o Xavi, etc. Jogava Barcelona e Retafe. Eu quase certeza que o Barcelona ia ganhar. Na Fórmula 1, beleza, tem essa questão de que, lógico, a McLaren agora sim, mas a Mercedes e a Red Bull, etc., tem uma chance muito alta de ganhar uma corrida. Mas do nada o motor pode explodir, isso pode acontecer, né? Na primeira prova do ano passado, por exemplo, o motor do Verstappen foi pro saco e ele não pontuou. Existe esse elemento de aleatoriedade que é muito legal na corrida de automóvel. Seja aleatoriedade por uma falha de componente que, verdade seja dita, é cada vez menor atualmente em comparação aos anos 80, aos anos 90, seja por um toque, alguém roda, alguém vai para trás do grid, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Então, a tendência sim é que a Mercedes vença corridas, a maior parte das corridas, e deve ser assim neste ano. Espero que haja mais competitividade, embora eu torça pro Lewis Hamilton. É a única coisa que eu torço que é boa, inclusive, né? Porque Bears, os Cubs também, nem da divisão deve ganhar, o São Paulo, o Hamilton, graças a Deus, há 10 anos me dá alegria. Mas enfim, a tendência sim é que o Hamilton venha para mais um título. Mas existem outros elementos muito legais a gente acompanhar. Essa questão tecnológica, essa questão da própria beleza da corrida de automóvel, a questão dessa luta, muitas vezes, não só da competição do piloto contra o outro, mas contra ele mesmo, que eu acho um aspecto fantástico, do cara baixar o tempo. A questão estratégica de economizar pneu, por exemplo, que é algo que tem que ser levado em conta, porque às vezes o cara tá com o pneu completamente destruído, completamente tipo gasto, e ele tem que continuar rodando esse tempo, ou tentar rodar uma volta a mais, porque essa volta de diferença pode
de fato fazer a diferença no tempo final de uma corrida. Tem a briga fantástica de algo que é comumente chamado de Campeonato dos Mortais, que é o terceiro lugar. Se você não quiser acompanhar a Fórmula 1 porque a Mercedes vai ganhar, beleza, tudo bem. Acompanhe então o Campeonato dos Mortais. O Campeonato dos Mortais é fantástico, é a briga pelo terceiro lugar que foi decidida na última corrida no ano passado com a Racing Point e a McLaren. É incrível acompanhar para ver quem vai ser a terceira melhor equipe do campeonato. A Ferrari pode estar de volta neste ano, conseguiram reduzir alguns problemas de arrasto em reta. Tem a McLaren com motor Mercedes, de volta com motor Mercedes. Ano passado foi terceira colocada. E tem o Daniel Ricciardo, que é um excelente piloto que agora se junta à McLaren. A Racing Point virou Aston Martin e tem o Stroll, que é uma história interessante, né? Porque o pai dele é dono da equipe, mas tem o Sebastian Vettel, que é tetracampeão do mundo, se juntando a eles nessa briga pelo quarto lugar. A Renault virou Alpine e briga pelo terceiro lugar, embora um pouco mais longe, mas briga pelo terceiro lugar com a volta do Fernando Alonso, que é bicampeão do mundo, que brigou por outros títulos. Então, tem um monte de histórias. Não é só a Mercedes ganhando o tempo inteiro. Ficamos viciados em achar que a Fórmula 1 se reduz a quem vence o campeonato. Não é isso. Existem outras histórias, existem outras narrativas, existem outros 1000 motivos que fica bem legal de acompanhar. Até porque é um campeonato de 20 pilotos que boa parte deles estão pressionados e que eles não têm garantia de que eles estarão no grid no ano que vem. Salvo algumas exceções como Lewis Hamilton, como Lance Stroll, que o papai é dono da equipe, o Nikita Mazepin, o papai praticamente é dono da equipe também na Haas. Mas no geral, é bem interessante acompanhar esses aspectos, certo? Então é um esporte fantástico, espero que eu tenha convencido uma pessoa que seja, só uma pessoa já vou ficar feliz, a dar uma chance, a acompanhar outras coisas além da disputa pelo primeiro lugar, que óbvio que é o mais legal nos esportes como um todo, eu não vou ser hipócrita aqui, seria lindo, maravilhoso se houvesse uma competição forte pelo título, em tese, entre o Hamilton e o Verstappen, mas mesmo que não haja neste ano, existe uma perspectiva para o ano que vem isso acontecer, pela mudança no chassi dos carros, menor carga aerodinâmica, mais ultrapassagens, porque é tanta carga aerodinâmica hoje que atrapalha o carro que está atrás muitas vezes. Então isso contribui para não ter tantos pegas, etc. Mas é um esporte incrível, é um esporte que eu sou apaixonado desde criança. Confesso, tive um pequeno hiato, sobretudo quando eu estava na faculdade, mas é algo que eu sou completamente apaixonado e espero, vídeo, os carros aqui, né? Acho que vocês estão vendo. E espero que tenha colaborado aí para mais pessoas gostarem vendo esse vídeo. Para terminar, farei vídeo de prévia da temporada deste ano, farei vídeo de histórias para acompanhar também nesta semana e vou tentar fazer, antes de todo o Grande Prêmio em questão, uma volta no jogo oficial de Fórmula 1. Eu tenho um volante aqui, que é uma grande terapia, inclusive, para jogar, que é um simulador e eu posso fazer uma volta antes de cada Grande Prêmio para mostrar um pouco da pista para vocês. Se vocês acharem uma ideia boa, coloquem nos comentários, tá bom? E se eu conseguir convencer uma pessoa que seja, coloquem nos comentários também. Um beijo carinhoso para mais vídeos de Fórmula 1, de NFL, de MLB. Se assine este canal maravilhoso. Você que sustenta esse negócio, meu querido membro, e pessoas que assistem como um todo também ajudam nos anúncios, etc. Tamo junto, tá bom? Beijo carinhoso, até a próxima. Tchau.